Mateus, Evangelho de Mateus. Você pode abrir, por favor? Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus 5, 13. Amém? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos? Diga para o seu irmão assim: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Agora diga de novo assim para ele: deixe essa luz brilhar diante das pessoas. Amém, querido? Isso é profundo, isso é tremendo. Temos que deixar brilhar essa luz. Você pode se assentar, por favor? O sal, queridos, era um dos únicos, na verdade, temperos conhecidos ali naquela época, e é um grande tempero até hoje, não é assim? Ele é usado para temperar, como falamos, uma comida com muito sal, como é que ela fica? E uma comida com pouco sal, como é que ela fica? Insossa. Então a gente tem que colocar o que? Na medida certa. Na medida certa. Isso tem a ver, queridos, né? É por isso que é chamado tempero. Ele traz temperança. Ele tem que ser na medida certa. Agora entenda, Jesus estava dizendo assim, ó: vocês são esse sal que vai trazer tempero, vai trazer sabor para esse mundo. É isso que Jesus estava dizendo. Se esse mundo for ter algum sabor, o mundo que eu digo, queridos, não é o mundo pecaminoso. Quando a Bíblia diz assim: o mundo jaz do maligno, ela não está falando do planeta Terra, mas está falando das práticas mundanas pecaminosas. Isso jaz do maligno. Mas quando a Bíblia fala todo ser que respira louve ao Senhor, ela está falando da criação aqui do mundo, não contaminada, que pode louvar o Senhor. E Jesus está dizendo aqui na sua palavra, né, que nós somos o sal que vai trazer sabor para esse mundo. O que é o sabor, queridos? Nós podemos fazer a vida aqui valer a pena. Nós podemos fazer, queridos, na vida das pessoas muita diferença. Muita diferença. Você é aquele que vai trazer sabor. Amém, queridos? Você é o sal, você é o tempero do mundo. Agora entenda, queridos, para você temperar, primeiro você tem que observar se esse tempero já fez diferença na sua vida. E o tempero tem a ver com o nosso temperamento. Amém? Então entenda, como é que eu vou temperar algo se o meu temperamento não tem sido bom nem para a minha vida? Então essa é a primeira reflexão, queridos. Porque Deus, antes de agir através de nós, Ele age em nós. Amém, queridos? Antes de Deus usar você, Deus primeiro molda você. Antes de Deus, queridos, te enviar para um lugar para você ser usado e ousado, primeiro nós precisamos ser moldados. Amém, queridos? O que eu quero dizer, irmãos, volto a dizer aqui: para sermos tempero, temos que observar primeiro o nosso temperamento. E eu faço uma pergunta para você responder, se é que nós somos capazes, irmãos. Certa vez eu ouvi uma palestra que a pessoa dizia assim: qual é a avaliação mais difícil de ser feita? A pessoa dizia assim: ó, aquela que fazemos de nós mesmos.
porque nós somos sempre suspeitos para falar. Ainda que a gente se ache muito ruim, talvez a gente não seja tão ruim quanto nos achamos. E ainda que a gente se ache muito bom, talvez a gente não seja tão bom quanto a gente acha. Amém, queridos? Então entenda, se é que a gente é capaz, a pergunta é: será que você está realmente, será que o seu temperamento permite já você ser um bom tempero para a vida das pessoas? Amém? Glória a Deus. Hoje nós estávamos, como foi testemunhado aqui, a gente estava 24 horas aqui de oração, de jejum, e alguns irmãos estavam compartilhando testemunhos, e uma pessoa falou algo muito interessante, impactante. Ela disse: olha, meu marido aqui, está até aqui o irmão Wagner, o meu marido aqui, né, era uma pessoa muito difícil, mas Deus fez algo impossível de acontecer no temperamento dele. Amém, queridos? Olha, irmão, na Bíblia não tem não tem um versículo assim dizendo: olha, pau que nasce torto nunca se endireita. Não tem isso. Não é verdade? Isso é coisa aí do mundo. Aqui, querido, né, ainda que nasça torto, a palavra de Deus diz assim: eu endireitarei os caminhos tortuosos. Amém, irmãos? Então entenda, irmãos, o que aconteceu com a vida desse irmão, e na verdade está acontecendo, não é algo exclusivo dele, ou de um ou de outro. Deus sempre opera em nós aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer em nós mesmos. O médico pode fazer a cirurgia dos órgãos, a cirurgia do corpo, mas só Jesus pode fazer a cirurgia da alma. Amém, queridos? Só Jesus pode fazer a cirurgia da alma. O que eu quero te dizer, irmãos? Você pode mudar a sua estética aqui hoje. Quem sabe você faz uma plástica, aí você vem para cá, né, todo plastificado. Ou seja, você vem para cá diferente. Já viram aquelas atrizes famosas que fizeram plástica na cara? Aí ela puxa aqui, ó, né? Ela puxa aqui, que aqui fica, né? Parece que a gente está meio indo para trás assim. É o que acontece, queridos. Ela puxa, estica tudo, mas volta e meia ela dá um vacilo ali nas câmeras e aparece aqui atrás da orelha, né? Atrás da orelha, toda a pelanca, né, engelhada aqui. Por quê, queridos? O tempo é implacável, não adianta. Você pode até maquiar ele, tentar disfarçar, mas ele vai chegar para todos nós. Não é assim, irmãos? Normal. Entenda. E o tempo, eu já vi um ditado que diz assim: o tempo é o Senhor da verdade. Mas na verdade, Jesus é o Senhor do tempo, que o tempo vai revelando tudo. E a Bíblia fala, queridos, que nós nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Amém? O que eu quero dizer, queridos, a gente pode até maquiar fora, mas jamais a gente vai conseguir ocultar o que está dentro. A gente pode até ocultar temporariamente dos outros, mas jamais esconderemos de Deus. E mais cedo ou mais tarde, o que está dentro vem para fora. As situações vão expurgando aquilo que está aqui dentro, sabe? A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai revelar defeitos e qualidades que temos. E a pergunta é, queridos, quando a palavra de Deus nos diz assim, ó, você é o sal da terra, você é o tempero dessa terra, você é aquele que vai trazer sabor. Isso é muito forte, porque Deus está falando assim para nós. Você pode fazer muita diferença lá na sua casa. Você pode trazer sabor para a vida de pessoas que estão com a vida insossa ou muito salgada. Você pode trazer sabor para a gente que está com a sua vida sem gosto de nada. Só que, olha o que Jesus diz, queridos. Só que o sal primeiro tem que estar em você. Tanto que Jesus diz assim, ó, se esse sal em você perder o sabor, ele começa dizendo que você pode fazer sabor para a vida dos outros, mas ele conclui somente esse versículo dizendo assim: mas se esse sal em você perder o sabor, não vai prestar para mais nada.
A não ser o que? Para ser. Era isso que acontecia muito antigamente. O sal era jogado fora. E os homens pisavam nas práticas da época. E Jesus comparou essa situação ao que acontece com pessoas que perderam o sabor de Deus na sua vida. Entenda, queridos, como é que a gente faz, pastor, para perder o sabor de Deus? Quando a gente se afasta de Deus, irmãos, quando a gente começa a adotar práticas e coisas que não agradam a Deus, nós perdemos esse sabor. E a Bíblia fala que só uma coisa vai acontecer conosco: a gente passa a ser pisado. Ser pisado, queridos, a gente passa a ser humilhado em situações que outrora não era para você ser humilhado. A gente passa a perder, a gente passa a retroceder, queridos. A gente passa a diminuir em áreas que você deveria estar fazendo muita diferença. Você deveria estar muito mais na frente em algumas situações. Eu faço uma pergunta para você. Todas essas perguntas são reflexivas, não acusativas, mas reflexivas. Eu te faço uma pergunta: lá na tua casa, por exemplo, você traz sabor ou você deixa as coisas mais salgadas por lá? Você dificulta ou você melhora as coisas por lá? Lá no teu trabalho, você é conhecido como alguém que faz diferença? Olha, aquela pessoa sempre tem uma boa palavra. Eu não estou falando que você é um super-homem, que você é aquele que está sempre sorrindo. Não é isso, nós passamos lutas. Mas na conclusão, das pessoas, você é aquela pessoa que agrega, ou você é aquela pessoa que só traz coisas ruins? Mas não fala, esse daí não dá, não fala. Pense num crente chato, enjoado, Pense numa pessoa ruim, Então, aquela mulher, não, aquela ali só sabe murmurar, só sabe reclamar. Qualquer coisa é reclamando, é xingando, é falando, é murmurando, é brigando. Sabe, queridos, você traz sabor para as pessoas, sabe? Será que alguém pode contar contigo quando precisa de oração, por exemplo? Você pode orar por mim? Estava até falando aqui essa madrugada para os irmãos. Diz: olha, encontrei recentemente uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, mas dessa vez parei um pouco para conversar no ambiente de trabalho. E ela estava muito revoltada, chateada com líderes evangélicos, e não sei quem é ladrão, e isso é aquilo, e trazendo muitas críticas e muitas situações, porque houve uma decepção dentro da igreja. E as pessoas que estavam ali comigo, a gente estava todo conversando, e as pessoas dizendo: não, cara, mas isso aí, entenda, não generalize, não leve por esse caminho. Eu disse para ele: cara, entenda, infelizmente isso aconteceu com você, mas não quer dizer, que agora isso é a nossa vida, é isso que acontece. Tem muita gente boa, tem muita gente de Deus. E no final a gente foi conversando, ele disse: pastor, faz o seguinte, você pode orar por mim? Queria que você orasse por mim. Não estou bem, a verdade é essa, eu não estou bem. Ora por mim. E ali mesmo no ambiente a gente deu as mãos e oramos. Foi quando a pessoa acalmou mais, o Espírito Santo operou. Mas entenda, queridos, a Bíblia diz assim, enganoso é o coração do homem. Então cuidado, porque esse coração muitas vezes nos engana, irmãos. O que eu quero te falar também, esse sal não pode perder o sabor nas nossas vidas. Amém? Esse sal precisa continuar temperando o nosso temperamento. Amém, queridos? Parece assim que quando Jesus entra na gente, irmãos, a gente fica até, tem hora que a gente fica até um pouco, parece que meio abestalhado em algumas coisas, Olha o que Jesus diz assim, se alguém te der um tapa na face, o que você faz? Fecha a mão e arrepia, é isso? Não é assim não, queridos. Dá outra. Inclusive o irmão estava até falando aqui, olha, pastor, eu estou aguentando umas coisas que eu não aguentaria em outros tempos, entendeu? O cara pode até me empurrar hoje em dia. Me bater eu não vou deixar, mas me empurrar pode. Amém? Ainda disse assim, é bem verdade que hoje eu estou um amor de pessoa, pastor.
Irmãos, eu conheço gente, graças a Deus, né? Antigamente eram pessoas insossas, e hoje você está um amor de pessoa. Amém. Quem conhece gente assim, diga amém. Amém. Tem gente que fez assim mesmo. Amém. Mas, queridos, Deus muda os nossos corações. Deus muda, parece que Ele aplaca a nossa ira, muda o nosso entendimento. Você quer ver a prova dos 9? Vai no trânsito, vai lá em Belém, né? 6:30 da manhã, 7. Não é assim? Oi? E agora botaram uns sinais ali, não foi? É uma verdadeira provação, irmão. O que acontece, queridos? Mas você tem que estar lá, né? Eu já boto o hino, irmão, e vou dando glória a Deus. Boto uma pregação e vou-me embora, não? Quando, né, trava, se morrer um cachorro, irmãos, é 4 horas de engarrafamento, né? Muito tempo. Resumindo, queridos, digo, meu Deus, vai na minha frente, faz a tua obra. E agora tem um negócio de umas obras que estão fazendo lá. Enfim, irmãos, o trânsito testa para saber onde é que está o nosso coração, se a gente, até onde está o nosso limite. Olha o homem na bola, irmãos. O homem quando está ali na bola, não é assim? Aí vem o outro, dá uma rasteira. Nessa hora, a gente já viu muito crente não ser mais crente. Não é assim, queridos? Amém? Não mexe na bolsa dessa mulher, né? Já vi irmã fazendo confusão por causa da Tupperware, que sumiu, não? Sumiu a Tupperware, né? Sapato, tem muitos que às vezes nunca usou, né? Ou usou pouco, mas no dia que sumir, ela vai dizer: cadê? Cadê? Sabe, queridos, Deus tem muito mais para nós, amém? Ontem mesmo eu conto um testemunho de um rapaz. Eu vi esse testemunho de um outro pastor que morava num prédio, e aí riscaram. Ele tinha uma Paraty. Lembra da Paraty? Meu pai está ali, já teve 2 Paraty, né? A Paraty quase não usa mais hoje, mas riscaram a Paraty do homem, irmão. E ele subiu, parece que o prédio tinha 14 andares. Ele foi de porta em porta, batendo lá. Foi você que riscou minha Paraty? Não? Foi você que riscou e bateu? Foi você, está com cara de que foi você. Ninguém sabe disso, então amém. Aí subia, fala a verdade. Foi você ou não foi? Que? Não foi? Foi? Sabe, queridos, Deus tinha muito mais do que uma Paraty para esse homem. Deus tinha muitas outras coisas, mas o homem prendeu o coração na Paraty. Amém, queridos? Diga assim para o seu irmão: Deus tem muitas bênçãos para ti. Amém? 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 Deus tem muitas bênçãos para ti. Amém? Tem hora, irmão, que a gente coloca o nosso coração em algo, se apega em algo. Já contei isso outras vezes aqui na igreja, sempre é bom a gente relembrar. Já viu na Bíblia quando Jesus manda, Jesus vai entrar em Jerusalém, aí ele manda os discípulos irem na frente e trazerem dali um jumentinho, e ele entra em Jerusalém montado nesse jumentinho. E fizeram uma vez uma parábola, não está na Bíblia essa parte, mas isso que eu vou falar agora, mas fizeram uma vez uma parábola, uma historinha só para ilustrar, né? O que nós somos sem Deus e com Deus. E esse jumentinho foi e levou Jesus, e foi quando as pessoas, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas diziam: Hosana, né? Hosana, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, é o que significa a palavra Hosana. E as pessoas jogavam ali os seus ramos, e foi uma grande festa, queridos. E diz essa historinha que esse jumentinho, quando voltou para casa, irmãos, ele chegou com a mãe dele e disse assim: mamãe, você nem sabe o que aconteceu. Eu entrei em Jerusalém, né? E todo mundo me elogiava. Fizeram uma grande festa com a minha entrada lá. Foi maravilhoso, né? Pessoas jogavam ramos, sabe? Me elogiavam, diziam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele se achou, queridos.
E aí no outro dia esse jumentinho volta para entrar de novo em Jerusalém, e ninguém dá a mínima, querido. Deram até uma chicotada nele por lá, né? Chutaram por ali, enfim, foi totalmente diferente. E o que aconteceu, queridos? Quando ele chega em casa de novo, ele diz: mamãe, olha o que aconteceu. Eu entrei lá de novo, me deram até uma pisa uma hora lá, né? Não teve mais festa, não teve mais gritaria, não teve mais aplauso, não teve mais nada. E a mãe do jumentinho disse assim: olha, meu filho, você tem que aprender uma lição nessa vida. Sem Jesus, você não passa de um jumento. Amém? Sem Jesus, querido, você não passa do jumento. Amém? Diga para o seu irmão assim: meu irmão, sem Jesus, você não é nada. Tem gente que falou que eu não ia falar aqui. Amém? Irmão, sem Jesus, irmão, nós não somos nada. Amém? Teve mulher que disse para o marido aí, né? Encheu a boca e falou. Queridos, nós somos o sal da terra, amém? Nós somos a luz do mundo, amém? Você está com a Bíblia aberta ainda em Mateus? Eu queria que relêssemos o verso 15 do capítulo 13 que estávamos lendo. Mateus 13, 15. E também ninguém acende uma candeia. Perdão, irmãos, perdão. Mateus 5, 15, tá? Mateus 5, 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão aonde? Na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Entenda, queridos, essa historinha do jumentinho, ela também introduz um pouco do que a gente quer falar. Jesus está dizendo assim: olha, ninguém acende uma candeia e coloca num lugar baixo. Esse aqui era um candelabro da época, né, de Jesus. Outros de outros modelos mais simples, até aquele parecido uma velazinha, né? Dia que falta luz, a gente até hoje usa, né, uma vela. Hoje em dia já tem essas coisas, já tem LED recarregável, enfim. Mas eu lembro quando era pequeno, lá em Capanema, né? Faltou luz, irmão, tinha a vela, né? Então entende, lá no quilômetro 11, que não tinha nem energia, tinha que ter a vela lá. Aí o que acontece? Acendia a vela. O que Jesus está dizendo? Na época dele aqui, ó, não tinha energia elétrica. O que acontece, queridos? Ele disse assim: olha, ninguém coloca o velador num lugar baixo, não vai iluminar como tem que iluminar. Coloca em cima, para iluminar tudo. Sabe o que Deus está falando, queridos? Deus pega pessoas e Ele acende uma tocha em você que ilumina pessoas. Amém? Você não é a tocha, você não é a chama, melhor dizendo, você não é a chama, você é a vela, você é só um instrumento. Aí Ele coloca a chama em você, aí Ele levanta você. Tem pessoas que Deus levantou. Tem gente aqui que não era nada, estou falando socialmente falando. Aí Deus te colocou num lugar melhor, de destaque. Deus te abençoou em áreas da sua vida. Deus fez você prosperar em muitas coisas, e te levantou e te abençoou. Deus te deu livramento, sabe? Tem gente aqui na igreja que era ex-presidiário, ex-bandido, ex um monte de coisa ruim. Aí Deus foi e limpou isso da tua vida, acabou com tudo, e te abençoou, acendeu uma chama em você e te levantou.
Amém? Te abençoou, prosperou. Tem gente aqui, queridos, né, que você, financeiramente falando, tinha um salário muito ruim, aí Deus te abençoou, te levantou, acendeu você na sociedade. Só que entenda, Deus não faz isso, é igual o jumento, queridos. Deus não faz isso para você se achar. Deus faz isso para você iluminar outras pessoas. Amém, queridos? Ele está falando para nós que essa chama que está ardendo em nós, ela tem um propósito. Ela nunca o que Deus nos dá é só para nós. Grave isso. Nunca o que Deus nos dá é só para nós. Nunca. O que Deus fez com você, te abençoou, te levantou, sempre é para abençoar outros e outros e outros. Você crê nisso? Amém? E Ele levantou você, abençoou você e colocou você num lugar alto, para você abençoar muita gente. Só que entenda, tem hora que somos nós, queridos, que nos escondemos debaixo, a minha versão está dizendo aqui, debaixo, né, de um balde, se eu não me engano. Como é que está na sua versão aí, irmão? Uma vasilha, alqueire, né? Enfim, queridos, quem muitas vezes está se rebaixando somos nós. Quando é que a gente se rebaixa, pastor? É quando a gente se submete ao que não é de Deus para a nossa vida. É quando a gente aceita o que não foi Deus que colocou, foi o diabo que colocou. Então o homem, queridos, quando ele sai de casa para ir ter relações com uma mulher do mundo, sendo que ele já é casado, você está se rebaixando a algo que não é de Deus para a tua vida. Quando você sai de casa para você jogar a conversa fora na roda de um bar, você está se rebaixando ao que não é de Deus para a sua vida. Amém? Quando você, querida, você pode sair para o salão, fazer o teu cabelo, isso não é pecado não, irmão. Amém? Fazer as tuas unhas, não é pecado. Tem um alto preço, mas não é pecado. Amém? Mas não é pecado. Você ficar mais bonita do que você já é, não é pecado. Amém? Você usar um batom do Boticário, não é pecado. Amém? É de Deus. Entenda, queridos, nada disso é errado. O problema que você tem que ter cuidado é que muitas vezes a roda socialite, né? As amizades, não é pecado você ir para a academia, não é? Você se cuidar. Entenda, hoje mais do que nunca, a academia não é só uma questão de você ficar escultural, não. É uma questão de saúde, você sair do sedentarismo. Amém? Entenda, tem jogador de futebol tendo infarto do coração. O que eu quero dizer para você? Nada disso é errado, você se cuidar. O propósito foi esse, né? E até você ficar, né, muito mais bonito do que você já. Nada disso é errado, eu não vejo como é errado. Mas o que eu quero dizer, queridos, é o seguinte: que muitas vezes, em muitos meios, não é só em academia, não é só em salão, mas em muitos meios, pode ser na bola, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho. A Bíblia fala assim que o mal não é o que entra, o mal, o que contamina o homem é o que sai. A gente ouve, deixa processar algumas coisas e acaba reproduzindo aquelas coisas de maneira até pior. Ou seja, a Bíblia fala assim, ó, as más conversações corrompem o que, irmãos? Os bons costumes. Amém? A Bíblia fala assim: bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, então quer dizer que eu nunca posso sentar numa roda de pessoas que não são cristãs? Não é isso que a Bíblia está dizendo, queridos. O assentar é alguém que já está ali acostumado, é alguém que aquele ambiente já é, sabe, confortável para você. Você está confortável naquilo, cômodo naquilo, estável naquilo. Você está assentado naquilo, na roda dos escarnecedores. O que eu quero dizer, queridos? Você é sal da terra. Entenda,
essa questão de amizades, muitas vezes, eu conheço muita gente, gente que não é cristã, gente que é ateu, e me relaciono inclusive muito bem com muita gente, né? Homossexual, muita gente. Mas entenda, a gente tem que entender até que ponto a gente está sendo influência, ou a gente está sendo influenciado. Porque essa corda, queridos, tem hora que é igual um cabo de guerra, só que você está no alto de uma laje e a pessoa está lá embaixo. E eu te pergunto, o que é mais fácil? Você, nesse cabo de guerra, você que está no alto da laje, você puxar a pessoa para cima da laje, ou a pessoa puxar você para baixo? É mais fácil ela te puxar para baixo. Não estou falando que você vai ser um ET extraterrestre isolado, não vai falar com ninguém, não é isso. Mas cada um conhece os seus limites. Estava conversando com um rapaz que é músico. Ele estava me falando: olha, pastor, eu decidi não tocar mais em banda mundana, em evento mundano, nada disso, porque cada um conhece os seus limites. Eu conheço os meus. Eu agora sou da igreja. Eu tenho certeza, pastor, se eu for lá, eu vou cair. Se eu entrar naquele ambiente, ainda não dá para mim. Talvez um dia dê, eu amadureça, eu cresça mais, eu me firme mais, mas hoje não dá para mim. Então eu prefiro arrancar um olho e jogar fora, ser radical mais nisso, evitar certas coisas, em prol da minha vida com Deus, até que eu firme meus passos e aprenda a lidar melhor com isso. Cada um tem que conhecer os seus limites, queridos. Amém? Cada um tem que conhecer os seus limites. Se é uma mulher, por exemplo, te ligando, te tentando, você é uma pessoa casada, você sabe que se você alimentar isso, você vai cair. O que você faz? Você arranca um olho. O que é arrancar o olho, pastor? Você tem que ser radical. Você vai ter que bloquear o telefone, fugir, dá um jeito, irmãos. Cada um sabe com o que está lidando. Quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com pecado vai e cai, irmãos. O que José fez quando a mulher de Potifar pegou nele, né? E ela falou assim: deita, na Bíblia isso. Irmão, a mulher de Potifar não mediu palavras não, irmãos. Pegou nele e disse assim: deita-te comigo, sabe? Que eu vou te fazer um cafuné. Vamos ter relações. Deita-te comigo. O que ele diz, queridos? Pode vir quente que eu estou fervendo? A Bíblia diz, irmãos, que ele correu ao ponto dela rasgar suas vestes, e ele saiu correndo, irmãos, sem parte da sua roupa. Mas por quê, queridos? Porque se ele fica lá olhando, dizendo: não, mulher, tu não vai, né? Tu é bonitona assim, mas eu dou conta. Não, vamos ficar aqui, eu vou ficar te olhando, mas não vou cair. Sabe, queridos, quem brinca com fogo se queima. Ele sabia os seus limites. Eu estou falando de José, um homem de Deus, irmãos. Ele, pernas para que te quero, né? Vazou, irmãos. Isso também tem que ser conosco. Amém? Você vai passar aqui numa rua, tem uma rodada de amigos no bar. Você passar por ali, você cai, dá a volta no quarteirão. Tem horas que a gente tem que ser, para evitar. Isso não é só em prol de você, isso é em prol da sua família. Isso é em prol do que Deus tem para você. E sabe o que José diz, queridos, para ela? É algo que muito me impacta nesse episódio. Ele diz assim mesmo para ela: pecaria eu contra Deus e contra o meu Senhor, que era o patrão? Mas a primeira coisa, irmãos, que ele faz a preocupação dele é pecar contra Deus. Quando alguém adultera, quando alguém comete algo, queridos, o primeiro erro não é contra o seu cônjuge, é contra Deus. Amém? É contra Deus, queridos. É contra Deus. Se você escolheu ou escolhe, ou está escolhendo uma pessoa de Deus para você, essa pessoa, antes de se preocupar em algo contra você, ela vai se preocupar em algo contra Deus. Amém, queridos? Se alguém é fiel a Deus, vai ser fiel também às pessoas. Amém? Nós somos o sal da terra.
Eu quero te dizer, irmãos, que Deus está nos levantando, Deus está te exaltando, Deus está te abençoando. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu muitas coisas, mas Deus disse assim: Abraão, sê tu uma bênção. A primeira bênção que tem que ter na nossa vida, queridos, somos nós mesmos. Será que você pode olhar no espelho e dizer assim: olha, essa pessoa tem tido uma vida transformada por Deus? Será que você pode falar isso? Sabe? A Bíblia diz o seguinte, queridos, que não é exaltado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus louva. Ou seja, o que estão dizendo, o que Deus está achando de nós. Amém, irmãos? Eu quero dar um exemplo na Bíblia, para a gente encerrar, de alguém que Deus levantou como sal da terra e como luz do mundo, num episódio muito conturbado e muito complicado, mas Deus levantou. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu vou ler a parte final dessa história. Vamos ler o verso 15, a partir do 15. Amém? Quem achou, diga amém. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como Ele teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, e todos o quê? Se maravilhavam. Olhe para cá, querido, não feche a sua Bíblia. Você sabe o que aconteceu com esse homem? Irmãos, aqui nós estamos falando de talvez o maior caso citado na Bíblia de libertação demoníaca. Quem era esse homem, querido? A Bíblia não falou exatamente o nome dele, mas os temas bíblicos atribuem como um endemoniado gadareno. A Bíblia fala, queridos, que ele foi alguém que foi possuído por demônios. Aqui, através desse homem, se conhece a palavra legião de demônios. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Só para a gente entender como era a vida desse homem antes de Jesus se encontrar com ele. Verso 2 do capítulo 5. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o quê? Diga comigo: espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Só até aqui, irmãos. Nós estamos falando de um homem, irmãos. Entenda, primeiro, onde esse homem morava? Diz a Bíblia que o demônio o possuía, né? A Bíblia fala que o demônio o arrebatava, ou seja, o demônio o possuía. Eu conheci uma senhora que me contou que ela estava muitas vezes em casa e ela tinha problemas de possessão demoníaca, e o demônio entrava nela, e ela ficava lúcida depois de muitos dias. Ela voltava a ser lúcida. Quando ela voltava,
ela estava na rua, nua, andando por aí, depois de muitos dias, sem comer e andando nua. Você já viu pessoas assim, queridos? Andando nas estradas, andando nos comércios, pode ver, sempre em lugares podres, ruins. Entenda, queridos, são possessões demoníacas, coisas que o diabo faz com a vida das pessoas. E esse homem aqui viveu isso. A Bíblia fala que ele morava nos sepulcros. A Bíblia chega a falar no Evangelho de Lucas que ele se cortava com pedras. A Bíblia chega a falar que ele andava nu e que as pessoas amarravam ele e ele quebrava as correntes. Era essa a situação. Ele andava vagando, perturbando as pessoas, morando em túmulos. Por que o diabo leva a pessoa a morar em túmulos, queridos? Porque ali é o lugar de morte. Ali evidencia o que o diabo quer fazer com a vida de muita gente. A Bíblia fala que ele veio para roubar, para matar e para o quê? Destruir. Entenda, queridos, o inimigo, queridos, quer que a gente perca. O inimigo quer que a gente esteja somente como se fosse um instrumento dele andando por aí. Mas o que aconteceu? Jesus se encontra com esse homem, e diz a Bíblia, queridos, que antes de Jesus chegar até essa região, aconteceu o episódio daquela grande tempestade, que os discípulos ficaram com medo de naufragarem o barco. O que a gente aprende aqui, queridos? A gente entende que Jesus estava indo para esse lugar, e aí de repente vem essa grande tempestade. Eu quero te dizer que grandes tempestades na nossa vida sempre estão antecedendo grandes obras de Deus, que Deus quer fazer conosco. Amém, queridos? Grandes lutas estão antecedendo grande vitória. Amém, irmãos? Grandes problemas estão antecedendo muitas bênçãos que Deus quer derramar. Diga para o seu irmão assim: Deus quer derramar muitas vitórias na sua vida. Amém? Por isso você está passando grandes lutas, porque só é vitorioso quem venceu grandes batalhas, irmãos. Amém? E quando Jesus chega até esse homem, irmãos, ela fala que Jesus libertou esse homem. Jesus repreendeu. Jesus chega a perguntar assim: como é o teu nome, demônio? Né? Ali começou a entrevista com o demônio, né? Como é que é o teu nome aí, demônio? Aí ele fala assim: legião. O que é legião, queridos? Legião faz menção à contagem de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos eram aproximadamente 2.000 soldados. Então havia dentro daquele homem, queridos, 2.000, em média, 2.000 demônios. 2.000 demônios. Entenda, esse homem gerava preocupação para aquela região, preocupação para a sua casa, não é assim? Um homem com 2.000 demônios, queridos, fazia um estrago muito grande. Tem homem que não tem demônio nenhum, não é verdade? Já faz um estrago muito grande. Imagina esse aqui com 2.000 demônios. O que aconteceu, queridos? Jesus liberta ele. E aí as pessoas da região ficaram sabendo, e a Bíblia diz que elas ficaram com medo. Meu Deus, o que fizeram com esse homem? E pediram para Jesus ir embora dali. E aquele homem diz assim: Jesus, eu gostaria de ir contigo. E Jesus disse: não, volta para lá, vai para a tua casa e fala o que foi feito contigo, anuncia o que Deus fez contigo. Sabe o que eu aprendo, queridos? Tem lugares que não gostam de Jesus, tem lares que não querem Jesus, mas nesses lares, nesses lugares, Deus levantou as nossas vidas. Amém? Nesses lugares, queridos, Deus sempre levanta uma pessoa ali. Talvez eu estou falando para alguém aqui hoje, que você talvez seja o único cristão lá na sua casa, lá no teu trabalho. Você é até menosprezado por isso, talvez. Você é levado, inclusive, até a chacota por isso. Olha o crente aí, ó. Olha o irmão aí, ó. Olha o irmão. E não fala com ele que agora é irmão, agora é irmão. Sabe, queridos, tem coisas
Tem lugares que não querem Jesus, mas Jesus levantou você nesses lugares. Jesus está dizendo assim: ó, vai e anuncia. Jesus foi embora de lá, mas na verdade deixou alguém para falar dele lá. E a Bíblia fala que ele não só falou para a sua família, mas ele falou para toda a região sobre Jesus. E aquele homem serviu de grande testemunho. Diga comigo mais uma vez, queridos: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Diga comigo assim: eu vou. Diga comigo forte: eu vou temperar esse mundo. A minha casa, meu trabalho, meus amigos, meus irmãos, minha família. Amém, queridos? Foi para isso que Jesus nos libertou, queridos. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. É para isso que Jesus te levantou. Jesus não está te abençoando porque só você sabe fazer as coisas, porque você é bom em vendas, porque você fez uma faculdade, porque agora você tem dinheiro. Não é isso. Ele botou a luz num lugar alto para iluminar a vida de muita gente. Dinheiro na mão do cristão tem um propósito, queridos. Não é só você andar de carrão, não é só você morar numa boa casa. Amém que pelas suas conquistas isso é bênção para você, mas tem um propósito de você usar esse dinheiro para abençoar. Eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando de você, queridos, ser sal e luz. Às vezes você pode até dizimar aqui, pode até ofertar, mas a Bíblia diz que primeiro Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta. A questão não é que se Deus está se agradando do quanto você dá, a questão é se Deus está se agradando de você. Amém? A questão é se Deus está se agradando de você. Glória a Deus, queridos. Já cheguei com pessoas que disseram: pastor, eu queria mandar o dízimo para lá, para a igreja. Eu digo: por que você não vai lá e deixa? Você é uma pessoa dizimista, né? Não, mas eu não quero muito envolver na igreja, eu quero ser um dizimista. Eu digo: entenda, você pode ser dizimista e ir para o inferno. Ser dizimista e ir para o inferno, porque primeiro Deus quer se agradar de nós e depois daquilo que vem através de nós. Amém, queridos? Deus mandou esse homem para uma região difícil, mas Deus fez nele uma grande obra, irmãos, para que ele fosse sal da terra e luz do mundo. Você pode ficar em pé, por favor?